E aí, gente? Tudo certo com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Corado. Espero muito abençoar a vida de vocês com mais uma mensagem. Eu sei que o cenário tá novo, eu quis fazer algo diferente, mas espero que gostem. E o tema do vídeo de hoje está relacionado com algo que o Senhor tem tratado bastante no meu coração. E é sobre sermos sinceros com o Senhor. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Mateus 14 e nós vamos ler o versículo 20, do 25 até o 29. Então vamos lá. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. E eu quero parar aqui, porque esses últimos dois versículos foi o que me chamou a atenção. Porque você vê que os discípulos estavam muito agitados e começaram a exclamar: "É um fantasma." Mas Jesus imediatamente responde: "Não temas, sou eu." E aí Pedro, que já andou por muito tempo com Jesus, já conhecia a voz de Jesus, a maneira como Jesus falava, mesmo conhecendo tudo isso, ele questiona e fala: "Se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas." Então você vê que Pedro, ele tinha uma sinceridade muito grande com o Senhor. Mesmo sabendo a voz de Jesus, mesmo conhecendo a voz de Jesus, ainda questionou e foi sincero. No coração de Pedro havia sinceridade. E Jesus, ele não descartou e nem começou a questionar Pedro, falando: "Ué, Pedro, você não conhece minha voz? Por acaso você não sabe quem sou eu? Por acaso você não sabe quem é que está te mandando? Quem é que está falando?" Não, Jesus não faz isso. Pelo contrário, ele responde a esse questionamento de Pedro apenas falando: "Vem." Respondendo justamente o questionamento que Pedro ele tinha levantado. "Se és tu, então me manda ter contigo." Ele falou: "Então vem." Jesus, ele respondeu Pedro para vir, não o condenou. Esse tema surgiu na semana passada, porque eu tenho passado por algumas coisas, uns processos de obediência com o Senhor, sobre algo que o Senhor direcionou e que está sendo necessário muito da minha fé. E eu vou falar para vocês, está sendo bem difícil, não está sendo fácil. E em um desses momentos, na semana passada, eu estava muito cansado, estava muito exausto. E eu cheguei pro Senhor e fui muito sincero, e abri o jogo: "Senhor, eu não tô aguentando, não tá dando, tá muito difícil, tá complicado, não tá fácil." E comecei a me abrir com o Senhor completamente, tirar com qualquer tipo de máscara com o Senhor, e fui bem sincero. E nessa sinceridade do coração e nos questionamentos que eu levantava para o Senhor sempre me respondia em amor. Nunca com pesar, nem com condenação, nem com palavras do tipo: "Ah, você já está há um tempo de caminhada comigo, já está há um tempo obedecendo minha voz, você ainda está questionando?" Não, o Senhor respondia em amor. Sabendo Ele conhece a nossa limitação, Ele sabe a nossa dificuldade. E o Senhor, em nenhum momento, Ele chega com condenação em cima disso. Pelo contrário, Ele chega com amor e ensino. E teve até um momento que eu comecei a questionar com o Senhor do porquê eu tinha tanta fé para declarar sobre cura e tinha tanta certeza assim, mas sobre a situação específica que Ele tinha direcionado, eu não tinha fé para aplicar. Tipo, eu não era na mesma intensidade, a resposta não era a mesma. E o Senhor respondeu a seguinte, eu até tive que anotar. Aqui, ó, lembra do caderninho? Quem já está acompanhando aqui o canal já tem um tempo, já sabe sobre isso. Mas o caderninho, inclusive, já está no finalzinho. É a última página. Aqui, ó. Mas ele respondeu bem assim, ó: "Isso acontece porque você ainda não provou." E essa resposta do Senhor me constrangeu tanto. E tirou todo o peso que eu trazia para mim mesmo. Eu falava: "Senhor, eu não tenho... eu consigo crer na cura, mas nessa situação específica eu não tô conseguindo acreditar, não tô conseguindo ver uma solução." E o Senhor só respondeu: "Isso só acontece porque você ainda não provou." E é justamente isso que acontece com Pedro. Pedro ele fala: "Senhor, se és tu, manda-me ter contigo." E a resposta do Senhor é: "Vem." É como se o Senhor estivesse falando: "Vem, prova de mim. Vem, prova daquilo que eu tenho preparado para ti." E isso só acontece quando somos sinceros. Porque se a gente coloca uma máscara fingindo que tá tudo bem,
ou tentando mostrar para o Senhor que está tudo bem, sendo que dentro da gente não está, a gente não consegue ser tratado por Ele, sabe? Ele quer essa vulnerabilidade e quer de nós uma sinceridade de coração. Ele quer filhos que adorem em espírito e em verdade. Mas como adoraremos em espírito e em verdade se a gente coloca máscaras mentirosas mostrando que tá tudo bem? Não tá tudo bem. E a gente precisa ser sincero com o Senhor. Quando nós somos sinceros com o Senhor, nós conseguimos ser tratados por Ele. Mas se a gente não é sincero com Ele, começa a criar máscaras, a gente não consegue provar o quão o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Existe a resposta do Senhor, mas existe a resposta da nossa parte. Provai. E nós só vamos provar que o Senhor é bom quando nós somos sinceros de coração. E nós abrimos o nosso coração. E falamos, Senhor, se és Tu, então me faça andar contigo. Me faça andar sobre as águas. E o Senhor só fala, vem. Eu sei que eu estou repetindo isso bastante, porque eu quero que fique fixo isso no seu coração. Não tem problema você questionar, não tem problema você ser sincero com o Senhor, não existe problema nisso, não é pecado. Errado é você só questionar o Senhor e usar aquilo como um mecanismo de defesa para não ser tratado por Ele. Então o Pedro poderia até, vamos pegar esse exemplo de Pedro, né? Poderia até só falar assim, ó, Senhor, se és Tu, então me manda ir ter contigo. Aí o Senhor fala, vem, e o Pedro fala, não, eu não sou louco. Pode ser um fantasma? Tá doido? Eu não vou andar sobre as águas, não. Eu sou pescador. Pesquei a vida toda. Fiquei sobre esse mar o tempo todo. Nunca andei sobre as águas. Agora que vai ser? Tá vendo a diferença? Em um caso, que foi o que de fato aconteceu na palavra, Pedro, ele falou, Senhor, se és Tu, me manda ir ter contigo. O Senhor fala, vem, e ele vai. Ele vai. Tudo bem que no meio do processo ele acaba afundando, mas na segunda opção, na segunda cenário que eu apresentei para vocês, Pedro só questionou e usou aquilo como motivo para continuar na razão dele. Eu estou falando para vocês de ser sincero, de ser vulnerável para ser tratado. Nós precisamos ser vulneráveis e até mesmo questionar a Deus para sermos tratados por Ele, para a gente provar do Senhor. Entende? Temos que ser sinceros com o Senhor. Os salmos de Davi mostravam muito isso, uma sinceridade muito gigantesca de Davi. Senhor, estou abatido, estou aflito, o Senhor não está me vendo, o Senhor não está me escutando. Mas no final de cada declaração se mantinha firme a palavra, porque ele falava, apesar de tudo isso, eu permaneço firme. Apesar das minhas dificuldades, eu permaneço crendo naquele que me ouve. Eu sei que muito vale a oração de um justo. Então você vê que, por mais que Davi ele questionasse, ele sempre tinha firme que o Senhor é bom, e ponto, acabou. E nessa sinceridade que ele demonstrava, o Senhor tratava o coração dele. Então essa sinceridade de coração disponibiliza pra gente um tratamento da parte de Deus. Deus tratando e moldando o nosso coração. Entende? Então, gente, seja sincero com o Senhor. Não esconda a sua ferida, não use máscara para esconder a sua dor. Seja sincero com Ele. Questione se tiver que questionar. Mas, apesar de tudo isso, acima de tudo, permita ser tratado pelo Senhor. Não deixe a ferida exposta. Expõe a ferida para ser tratado. Entende? A sinceridade do coração disponibiliza esse tratamento da parte do Senhor, nos nossos corações. Não esconda do Senhor a sua ferida. Mostre, seja sincero com Ele. E você vai provar e ver que o Senhor é bom. Entendeu? Esse questionamento vai levar você a estar mais próximo dele. Essa sinceridade de coração e essa vulnerabilidade da sua parte vai fazer com que o Senhor mostre mais dele para você, mais do caráter dele para você. Seja aberto com o Senhor, não tenta esconder isso de qualquer maneira. Não, seja aberto e fale, demonstre aquilo que você está sentindo e permita o Senhor te tratar. Tá bom? Então é isso, gente. Espero muito ter abençoado a vida de vocês com essa mensagem. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação e deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe essa mensagem também com seu amigo, se te edificou, abençoou a sua vida, compartilha. Assim, a palavra de Deus alcança mais vidas, mais pessoas. Então é isso. Um beijo no seu coração de melão. Até o próximo vídeo
Tchau, tchau.